Gente, boa noite. Hoje eu vim aqui falar sobre uma palavra que o Espírito Santo me tocou. Nós falamos na célula e tem falado muito na igreja, né? E eu resolvi compartilhar essa palavra com vocês, tá bom? Primeira coisa, antes de tudo, que hoje eu ouvi uma série de pregações, antes de tudo, muitos falam que todos são filhos de Deus. Não, não é assim. Todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que o aceitam como Cristo e Salvador da vida, né? Da vida de vocês. Então, eu vou falar aqui sobre uma série que nós estamos na minha igreja, que é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, sobre o sobrenatural de Deus. Porque quando Jesus veio na Terra, Deus, né, mandou toda a autoridade e o poder para Jesus, né? E Jesus poderia ficar com toda essa autoridade e o poder para ele. Só que o Jesus fez? Passou essa autoridade e o poder para os seus discípulos, né? O que quer dizer autoridade e poder? Eu tenho autoridade de curar enfermos. Eu tenho a autoridade de expulsar demônios. Eu tenho autoridade de ir pregar o evangelho. Eu tenho poder de me curar. Eu tenho poder de expulsar aquilo que é de Satanás. Tudo que Jesus fez nessa terra, eu tenho autoridade. Eu, Ludmila, e você, que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tem autoridade e o poder para fazer. Então, gente, eu vou pegar aqui um versículo que tá falando assim, olha, que Jesus, né, que muitas vezes, Jesus não, desculpa, tá, volta tudo. Que muitas vezes nós falamos assim, filho de peixe, peixinho é. E você é filha de quem? Além de seu pai e de sua mãe. Eu sou filha de Deus. Então, a partir do momento que eu sou filha de Deus, eu tenho que ser como Deus. Ou então como Jesus. Ah, mas é difícil demais ser santo. Ah, mas Jesus estava em carne e osso aqui. Jesus era um homem. E ele não conseguiu fazer as obras dele. Por que eu não vou conseguir? Ah, porque eu sou tentado pelo diabo. Ah, mas Jesus foi tentado lá no deserto e ele não conseguiu. É só falar não. É só mudar de vida. E não querer ser reconhecido. Não é você, igual muitas pessoas falam assim, não sou eu, Ludmila, que estou falando, é o Espírito Santo que me usa. E ele que tem que ser glorificado por isso e não eu. Então você tem que pegar os dons que Deus te deu e fazer aquilo que Deus te deu. Mas você tem que ser testemunha daquilo. Que não adianta nada eu vir pregar aqui, vir falar a respeito de Deus, se eu não sou testemunha daquilo que eu estou falando. Que aí eu vou ser simplesmente uma pregadora e mais nada. Tá? Então, tem um versículo que, olha, que Deus fala assim, olha, em João, tá? 14:12, fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, Jesus já estava preparando seus discípulos de virar e falar assim, olha, aquele que crê em mim vai fazer obras ainda maiores. Gente, olha o que Jesus fez. Jesus curou cego. Jesus ali ressuscitou Lázaro. Jesus ali curou paralítico. Olha quantas coisas Jesus fez. Jesus não julgou a prostituta quando todos estavam lá para apedrejar ela, não julgou ela. Jesus a amou. Jesus foi amor. E você tem que perdoar. Você tem que ser amor também. Você tem que pedir perdão. Entendeu? Ultimamente, essa última semana, eu tenho muito praticado isso, sabe? Pedir perdão e perdoar. É o primeiro caminho, porque amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus manda isso. Se você não consegue amar o seu irmão como Jesus te amou, peraí. Você tem que amar o seu irmão. E amar o seu irmão não é falar mal dele, não. É estender a mão quando ele precisa, é perdoar quando ele erra. Porque a gente tem que perdoar 70 vezes 7.
Então, a autoridade e o poder, gente, é também perdoar, é fazer o que Jesus fez nessa terra. E Jesus perdoou. Jesus deu a mão, Jesus amou, Jesus fez discípulos, Jesus não andou sozinho, Jesus curou, Jesus expulsou demônios. E ele nos deu essa autoridade e poder para isso. Nós somos capazes disso, né? Então, tem um outro versículo, que eu vou tentar ser mais breve nesse... Né? Porque eu acho meio difícil, né, gente, ser breve. Vamos lá. Tá em Lucas 9:12, que Jesus fala: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Tá vendo? Beleza, lá no passado Jesus fez isso com os discípulos, mas quem são os discípulos hoje de Jesus? Somos nós. Nós somos os 12. Então depende de você. Como adquirir essa autoridade e poder? Buscando intimidade com o Senhor. Tendo intimidade com o Espírito Santo. Não preocupando o que o outro vai pensar. Ah, eu vou preocupar. Ah, tal, ninguém comentou meu vídeo. Ah, eu mandei um vídeo. Gente, uma alma que você consegue para Deus é uma vitória. Uma pessoa que visualizou o seu vídeo, uma vitória, não são números. Vai significar a sua vida. Não são curtidas, não são comentários, mas é o que realmente Deus quer falar a pessoa que realmente precisa, tá? E isso é você ter autoridade e poder aqui na terra. E isso Deus nos deu como herança para os filhos dele. Como eu falei no início, os filhos dele são aqueles que os aceitaram. São aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Não é para qualquer um, não. Então, se você ainda não é filho de Deus, vai lá e aceita ele. Dobra o joelho no chão, vai lá e aceita ele. Não vai curtir na vida aí, não. Ah, tá, mas eu não sei quando Jesus voltar. Gente, não é só quando Jesus voltar, não. Igual o pastor Lucinho fala. Não é só quando Jesus voltar, não. E se você morrer amanhã? Como que faz? Jesus já voltou para você se você morrer amanhã. Você não sabe, você não tem o dom de saber quando você vai morrer, quando você vai viver, o que vai acontecer com você. Ah, porque eu sou jovem, eu não vou morrer? Não tem nada disso. Tem tantos jovens morrendo aí. E aí, ele teve tempo? Jesus voltou? Não, Jesus não voltou ainda. Né? E os sinais estão. Jesus vai voltar. Os sinais estão aí, gente. Aí é só a gente ver os sinais. Então, tem um outro versículo também que fala assim: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos dele, né? E disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso está em Mateus 28, 18, 20. Gente, Jesus deu autoridade e poder para a gente poder batizar os outros. Aí vamos pensar lá quando Jesus foi batizado. Jesus precisava ser batizado? Precisava não. Ele já era santo. Já era enviado por Deus para nos salvar. Só por que ele batizou? Por que ele pediu um homem? Jesus era homem, mas por que ele pediu um homem, às vezes pecador, para batizar ele? Justamente para mostrar para a gente que ele era humilde, que ele era homem, e dar o testemunho que nós precisamos fazer isso como Jesus fez. E por que Jesus foi batizado? Só quando ele era adulto. Por quê? Vamos parar a pensar. Por que Jesus mandava batizar só quando era adulto? Justamente porque quando você é adulto, que você tem um poder de saber o que você quer da sua vida. Porque Jesus, gente, Jesus ele é tão assim, cordial. Jesus ele é tão assim, gentleman, nem sei como que fala, que ele não vai atropelando as coisas, não. É livre-arbítrio. Segue quem quer. Entendeu? Imagina, Jesus vira e vai lá e fala assim: você é obrigado. Você é obrigado a me servir. Não. Serve quem quer. Fica comigo quem quer. Quem não quer, é livre-arbítrio.
Você tem o livre-arbítrio para escolher. E glória a Deus por isso. Jesus deu isso pra gente, né? Então hoje você vira e fala assim, eu tenho toda a autoridade e poder? Como assim? Mas como que eu faço para conseguir isso? Primeiro você tem que ter intimidade com ele. Como que é a intimidade com Deus? Conversar com Deus, ter Deus em primeiro lugar na sua vida, ter intimidade, né? Intimidade real com ele, ler a palavra, saber as escrituras, mas além de saber as escrituras, você tem que praticar. Porque não adianta eu saber e não praticar. Porque igual teve uma live da Dani Cruz, a Jennifer, e ela falou assim, tem gente que sabe a Bíblia toda, mas não pratica. Aí não adianta. Entendeu? Não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais de você. E Deus falou que nós temos obras muito maiores que Ele fez para fazer aqui. E por que você às vezes não está fazendo? Por que às vezes nós não estamos fazendo? Né? Então, quando, né, Jesus foi ali crucificado e ele ressurgiu, né? Ele deixou o Espírito Santo, né, conosco. E quando Jesus deixou o Espírito Santo conosco, e como eu já falei aqui, ele deu autoridade e poder para nós irmos lá e fazermos as obras, né? Só que quando Jesus deixou o Espírito Santo, na época lá dos discípulos, Jesus falou assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, tipo isso, vou deixar o Espírito Santo com vocês, aguardem, esperem o momento certo. Gente, imagina para os discípulos ter que esperar, mas eles esperaram, né? Então, aqui tem um outro versículo que fala assim, ó, porque Filipe, né, foi para Samaria, e tem falando assim, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo, que é o ir de pregar o evangelho. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de pregar, de chamar, de convidar, sabe? Você tem coragem de tanta coisa, por que você não tem coragem de convidar a pessoa para Cristo? O máximo que você vai levar é um não, mas se você receber um sim, é uma pessoa que está ganhando por Jesus. Pense nisso. Então, assim, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Isso está em Atos 8, de 5 a 8. Olha pra você ver, gente. Ai, não foi Jesus, foi Filipe. O Espírito Santo usou Filipe e deu autoridade e poder para Filipe curar. E além de curar ali, né, o paralítico, então toda a população ficou assim, nossa. E às vezes acontece hoje em dia, quando uma pessoa cura a outra, assim, não, isso aí, não, a pessoa tá fingindo. Não, gente. Deus deu autoridade e poder para isso. Por que a pessoa tá fingindo? Isso é o praticar de Deus? Você pode ser curada? Eu posso me curar? Porque eu tenho autoridade para isso, eu posso sim. Ah, mas eu posso me curar, mas eu tô querendo me curar e não me curo. Mas às vezes não é vontade de Deus. Às vezes Deus está te testando. Mas você tem autoridade e poder. Então, meu irmão, eu vou terminar esse vídeo aqui falando assim, ó. Busca a Deus. Você tem toda a autoridade e poder diante de Deus, porque Deus é um Deus sobrenatural. E Jesus foi tão bom, porque Deus foi lá e deu autoridade e poder para Jesus. E Jesus nos concedeu isso também. E ainda reforçou que nós tínhamos obras muito maiores para realizar. Então, realize essas obras, gente. Se você tem o dom do evangelho, vá evangelizar. Se você tem o dom da cura, vá curar. Entendeu? Não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, não. Críticos terão, sim. Como na época de Jesus tinha os fariseus. Os fariseus terão, sim, para te criticar. Mas você tem que fazer o que Jesus te mandar. E você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você não tem que falar esperando aplausos de ninguém. Porque isso aí é pura vaidade. E o Espírito Santo
não é de acordo com vaidade. Ele age quando ele quer e ele usa quem ele quer. Então toma postura. Você que é cristão, você que não é cristão vai aceitar Jesus, porque você não sabe quando você não estará aqui mais. Você não sabe quando Jesus vai voltar. E você que é cristão, toma postura de filho de Deus, vai começar a obra que Jesus colocou na sua vida. Entendeu? Que não é simplesmente aceitar Jesus e ficar assim, aceitei, pronto. Não. Toma postura diante de Deus. Segue os mandamentos. Perdoe. Ame. Porque Jesus te amou, Jesus te perdoou. Por que você não pode perdoar o seu próximo nem amar o seu próximo? É o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo. Então, assim, mais uma vez, faça isso. Não se esqueça. Tá? E eu estou utilizando a minha autoridade e poder nesse vídeo, como filha de Deus, para ministrar que Jesus vai tocar no coração de quem ele quer que seja tocado. Ministrar cura, ministrar perdão, ministrar que todos os demônios da vida da pessoa sejam lançados para fora. Ministrar a pessoa que tiver que ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, que veja, que Deus venha ali instruir a pessoa para que veja. Como na minha vida também, porque eu sou falha. Mas eu estou fazendo o que Deus me mandou. Então, assim, foi um pouquinho longo o vídeo, mas é algo que eu precisava falar. E se você é de Belo Horizonte, gente, nós temos a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que nós estamos nessa série, já estamos terminando essa série sobrenatural. E temos os cultos online, temos os cultos em presencial, tem que fazer inscrições. Seja muito bem-vindo, entendeu? Faça o que Deus colocar no seu coração. Entendeu? Que ó, o Espírito Santo vai tocar. Como eu ser uma filha de Deus? Depende de você. Porque ele já te deu a herança. Tá bom, gente? Então, assim, bom final de dia aí, né? Que já tá terminando. Uma ótima semana abençoada. Que Deus venha abençoar todos que estão assistindo esse vídeo. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus.